Eu gostaria de pedir a você que clicou nesse vídeo que prestasse o máximo de atenção nas informações que eu vou te passar aqui. Eu começo esse vídeo me dirigindo especificamente às pessoas que ainda estão indecisas e aquelas que até mesmo estão pensando em votar no PT. Eu sei que o atual governo deixou muito a desejar. Nós já sabíamos que tudo isso ia acontecer, nós temos vários vídeos aqui e tentamos avisar. Mas infelizmente o fanatismo levou muitas pessoas, ao invés de cobrarem, a tratar o atual governo, o Bolsonaro, como alguma divindade. E isso prejudicou muito e está prejudicando ainda mais agora. Porque esse discurso de tratar o cara como uma divindade, um deus do Olimpo, ao invés de conscientizar aquele que está confuso, só afasta mais a pessoa. Então eu vou mostrar um vídeo aqui, meus irmãos, que é indiscutível, que vai provar para você que o fato de votar no Bolsonaro não se trata de ser um bolsonarista fanático, se trata de salvar o Brasil de um mal muito maior. E eu peço a sua atenção, já vou colocar agora no começo, porque caso você não concorde comigo, nem adianta ficar vendo o vídeo, tá certo? Mas veja, porque são provas de que o Lula, o governo do PT, é a pior coisa do Brasil e vai nos levar para uma situação de caos e desespero. Veja só. Normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio. Vamos dar uma olhada como é que votou cada uma das bancadas. PT entregou 44 votos não, quem também não foi é voto contrário, então 100% do PT contra a PEC. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Ela foi invadida há uma semana por militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. Durante a invasão, os integrantes do movimento usaram um trator para destruir parte da plantação. Trabalhadores rurais sem terra que participam da marcha pela reforma agrária destruíram laboratórios da Universidade Federal de Alagoas. Os vândalos usaram foices para acabar com uma pesquisa de quase um ano para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Projetos de mestrado e doutorado também foram comprometidos. O MST está fazendo uma coisa extraordinária. Bom, meus nobres e queridos irmãos, eu acho que contra fatos não há argumento, eu não preciso explicar tudo que foi dito aí. O próprio governo do PT, e se você começar a ver matérias, até mesmo da grande mídia que hoje os apoia, você vai ver muita coisa. O governo do PT se trata de um projeto conhecido também como a Pátria Grande. Do jeito que existe lá a União Europeia, onde vários países daquele continente se uniram para negociar e etc, etc, queriam fazer a mesma coisa, só com a diferença de colocar um regime ultracomunista. Quem seria o cabeça disso? Justamente o Lula e o PT, o Brasil seria o comandante disso aí. Graças a Deus, esses planos foram frustrados, as pessoas perceberam que era o PT e houve, inclusive, o impeachment da Dilma. Para você ter noção, eu vou colocar aí essa matéria que eu estou aqui, de como é perigosa a volta do PT e como, infelizmente, o nosso judiciário está totalmente alinhado com o PT. É o que parece. Ministra manda redes retirarem postagens que associam a esquerda a aborto, censura e narcotráfico. Carmen Lúcia, do TSE, determinou que plataformas digitais identifiquem 67 perfis que replicaram imagens do outdoor no Rio Grande do Sul. Bom, esse outdoor, meus irmãos, eu vou colocar uma imagem aí de outra matéria, já que eu não posso colocá-lo aqui, porque eles estão derrubando os perfis. Você está vendo agora, acontecendo através, inclusive, do nosso judiciário, todos os traços de uma ditadura comunista, onde eles dizem o que é verdade, e o que não estiver dentro do que eles dizem que é verdade, tem que ser criminalizado. A pessoa vai processada, a pessoa é perseguida e caçada. Esse outdoor
alguém fez colocando lá as diferenças dos dois governos, dos dois lados. Um que defende a polícia, a moral, os bons costumes, e outro que defende coisas que nós não concordamos. Então a ministra foi e proibiu, né, mandou tirar esse outdoor. E além disso, as pessoas que também compartilharam, que acham que aquilo ali que está escrito está certa na visão delas, também o perfil delas tem que ser derrubado da internet, banido das redes. Diante desses fatos, meus irmãos, e o que você ouviu o próprio ex-presidiário Lula falando, não é difícil você entender o porquê eu, que fiz diversos vídeos e estão no ar, repito, contra o Bolsonaro e mantenho tudo que digo, peço a você que votar no cara hoje é salvar o seu país de um mal pior. Um mal muito maior. Se tá ruim com o cara, se hoje os preços estão altos, você cobre isso justamente também do PT. Foi eles que, como você viu, o próprio jornalista dizendo, olha... Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não dá, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. O seu governo petista, o seu partido, no governo Dilma, já entregou ele caindo. Enéas foi o maior combatente disso, meus irmãos. Enquanto a mídia toda aplaudia e aproveitava as verbas gigantescas para propagandas inúteis como dos Correios. Imagina, a lógica de você fazer uma propaganda, né, é você mostrar que o seu produto é melhor do que os seus rivais. Mas e quando você não tem rival e tem um monopólio? Por que é que você vai fazer propaganda quando inclusive o seu serviço é essencial? Era o que os Correios faziam. Toneladas de dinheiro para empresas de marketing e para grande mídia como Rede Globo, por exemplo. Eu e Correios, Correios e eu. Correios e eu e Correios. Correios! Correios pra mim, agilidade. Parceiro. Correios! Facilidade. Emoção. Eficiência. Correios! Eu e Correios, Correios e eu. Correios e eu e Correios. Correios. Sonho. Futuro. Oportunidade. Confiança. Todo mundo tem uma história com os Correios. Uma história que se renova e se fortalece dia após dia. Hoje, amanhã, sempre. Correios. Soluções que aproximam. Correios! Então a mamadeira, meus irmãos, era muito grande. E quem pagava isso era todos nós. A falsa ideia que o Brasil estava decolando, na verdade, era um endividamento da nação. Eles falam hoje, não, mas teve o boom dos commodities. O Lula surfou e aproveitou isso. Isso não foi a única coisa. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Eu dizia, digo e direi, a classe política é constituída, em sua maioria, de indivíduos que são semi-analfabetos. Aí a senhora dirá, mas não há exceções? Ah, são os completamente analfabetos. Né? Mantenho exatamente o que dizia. Não há dinheiro para nada, não há dinheiro para educação, não há dinheiro para... A resposta é sempre, não se pode mexer, não há verbas, não é? A resposta é geral, não há recursos. Mas como dizer que não há recursos se uma parte dos juros é reinvestida na dívida? Veja que coisa estranha, quanto mais se paga, mais se deve. Sua Excelência, presidente Fernando Henrique,
assume com 60, números redondos, 60 bilhões, entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, o presidente Lula, vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso? Os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões. Não há saída. Essa é a questão central. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa a informação não tá é muito séria. Nisso. Perdoe. A televisão está preocupada em mostrar o roubo. A televisão está em mostrar os assaltos. Essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente, né, venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Entendeu? Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então eles também estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. O fato é que, como o doutor Enéas mostrou no número, as dívidas só estavam aumentando com o Banco Mundial, com o FMI. E o Lula foi o grande causador disso. O Lula foi chamado, inclusive, de o pai dos bancos, porque os bancos tiveram lucros aqui no nosso país estratosféricos. Você agora está vendo que, infelizmente, o nosso judiciário está totalmente alinhado com a doutrina que o PT defende e quer implementar no nosso país. Agora, se você tem um governo que pensa assim, se você tem um judiciário que concorda com ele, eu pergunto a você, o que vai acontecer com a sua forma de pensar? O que vai acontecer com você que não concorda com essa turma? O que vai acontecer com a educação que você pretende dar para os seus filhos, meus nobres e queridos irmãos? Tem muita gente apostando no caos e dizendo que o governo Bolsonaro seria até pior se fosse reeleito, porque as pessoas ficariam tranquilas, as ruas ficariam pacíficas. Esses caras começaram a trabalhar na tal terceira via agora. Terceira via é essa que o próprio Sérgio Moro pulou fora. Viu que não tinha condição. E que apostar em um mal terrível, que quebrou várias nações e está diante de nós nem somos os primeiros a passar por isso para dizer, olha, mas nós não sabíamos que isso ia acontecer. A gente tem exemplos, os nossos irmãos, vizinhos aqui. A Argentina, que já foi potência mundial, uma das potências, um dos grandes países, exemplo para o mundo, tem os seus cidadãos revirando lixo. Chile, Venezuela, a mesma coisa. O Lula foi solto, não provou inocência, mas os seus processos foram anulados. E eu pergunto a você, meu querido irmão, e aí? O que você acha que vai acontecer com a nossa nação caso esse cara volte ao poder? Ainda mais, repetindo, com um judiciário totalmente alinhado a ele. Meus nobres e queridos irmãos, eu não sou bolsonarista. Estarei pronto caso ele seja eleito aqui para conscientizar cada um de vocês. Já disse isso em vários vídeos, chega a ficar até chato. Eu peço até perdão àqueles que acompanham o canal sempre. Mas eu não posso deixar claro para você que essa é a realidade que está diante de nós. Votar no Bolsonaro agora não se trata de ser bolsonarista nem apoiar o governo dele, mas se trata de livrar o país de uma coisa muito pior que está aí. Você está vendo os institutos de pesquisa, mesmo errando e querendo se instalar uma CPI para investigar por que é que eles erram tanto, mais de 10 pontos de diferença, e aí vem um ministro e diz, não vai investigar não. É isso que está acontecendo. Eu pergunto a você, mesmo que você não goste do Bolsonaro, isso está certo, meu irmão? Quem não deve, tem algo a temer? Qual é o problema de se investigar? E os caras todo ano é a mesma coisa, erram. E isso você sabe que influencia muita gente a dizer, então eu vou com a maioria. O próximo presidente vai indicar 2 ministros, meus irmãos. Você quer mais ministros com esse tipo de ideologia, apontados pelo Lula? Bota a mão na consciência, meu querido irmão. Como eu mesmo coloquei, as minhas diferenças com o governo, as minhas discordâncias e decepção, nesse momento tem que ficar de lado. E coloco a culpa também em muitos bolsonaristas que, se tivessem cobrado ao presidente, e já disse isso aqui mais de uma vez, ele talvez tivesse acertado muito mais e a situação tivesse mais fácil hoje em dia. Então, meus nobres e queridos irmãos, você que tem consciência, você que é um patriota, você que pensa da sua família, nos seus amigos, familiares, pense bem em quem você vai votar, meu querido irmão, tá certo? Meu nome é Davi, eu nem me apresentei, né? Para aqueles que chegaram agora, eu sou o Davi. E esse canal aqui é feito pelos próprios inscritos. Eu quero agradecer a todos, né, que nos acompanham, que nos ajudaram inclusive a pagar advogado, né? Nesses anos todos, em 8 anos, a gente nunca foi processado. Mas agora, com o perigo da volta do PT, eles estão colocando as unhas de fora. A principal candidata a governadora aqui nos processou. Por que é que isso está acontecendo agora, meus irmãos? Pare para pensar. É todos os aspectos de um regime comunista. Esses que dizem que é tudo a mesma coisa, estão torcendo pelo pior, apostando na terceira via e já estão trabalhando a partir de agora. Quanto pior, melhor
para que as pessoas queiram uma mudança radical. Só que essa mudança, meu irmão, pode não acontecer do jeito que eles querem, até porque a esquerda não permite novas ideias, não permite qualquer argumento e debate que seja contra o que eles colocam como a verdade absoluta. E esse pessoal está esquecendo disso. O próprio MBL já provou um pouquinho desse xarope que está vindo por aí. Rapaz de 15 anos agredido simplesmente por fazer uma pergunta. É isso que nos espera aí pela frente. Tá certo, meus nobres e queridos irmãos? Então, agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Nós voltaremos com 2 vídeos sempre, todos os dias, se assim o Criador permitir. Um às 7h30, outro às 5h45 da tarde. Um abraço e seguimos juntos. Que Deus proteja a nossa nação. Ajude aquelas pessoas indecisas a entender que o Bolsonaro, infelizmente, e eu coloco mesmo, infelizmente, é a melhor opção diante de um mal muito maior que está na nossa frente. Um abraço, meus queridos irmãos, e fui!